boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Climatrônico. Aqui nós tratamos as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico, que é o cara que fatura de R$ 2 a R$ 5 mil por mês no segmento da climatização, sem precisar instalar nenhuma máquina de ar-condicionado, tá? Nós pegamos aqui as principais questões que vocês enviam para a Lawander, dividimos elas por temas e trazemos para cá, para o podcast Climatrônico. Eu sou Yara. Eu sou Lawander. E o tema de hoje é: como vou fazer manutenção eletrônica se não tenho os esquemas eletrônicos? Essa é uma das grandes questões aí da galerinha, que às vezes fica na dúvida se sobre entrar para essa área, né, por conta desses esquemas eletrônicos e tal. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, primeiramente, o que é esquema eletrônico, né? Tem muita gente que já sabe o que é esquema eletrônico, mas tem gente que ainda não sabe o que é o esquema eletrônico. Então, Lawander, começa logo aí falando para o pessoal o que é esquema eletrônico. Vamos lá. O esquema eletrônico, ó, é muito confundido com o esquema elétrico. Às vezes já cheguei a perguntar para o cara, tem esquema eletrônico na máquina? Tem esquema eletrônico dessa máquina? Tem aqui, na placa da máquina tem. Só que na placa da máquina tem o esquema elétrico. E é bem confuso mesmo. O esquema elétrico confunde bastante o esquema elétrico do esquema eletrônico. O esquema eletrônico, ele lida com é o desenho do circuito eletrônico, dos componentes eletrônicos, como eles são dispostos na placa eletrônica. Tá? Como eles são dispostos na placa eletrônica? Isso lá no esquema eletrônico tem todos os detalhes desse circuito. Onde vai o resistor, que resistor é aquele, qual o valor dele, qual a posição que ele fica, ele vai conectado com o quê, com qual capacitor, com qual resistor, com qual transistor, com qual o tipo de componente. Tudo bonitinho. Onde é uma mãe quando tem esquema eletrônico. Realmente é. Quando tem esquema eletrônico, é mamãozinho com açúcar. Né? Mamãozinho com açúcar. Tá? E já o esquema elétrico são as conexões elétricas entre a máquina. Os periféricos. Geralmente no esquema elétrico tem os periféricos. O compressor, os motores, os sensores. Que vai conectado à placa. E a placa no esquema elétrico é desenhada por uma caixa só, uma caixa preta. Né? E não tem informação a respeito da placa eletrônica lá no esquema elétrico. Então, no esquema elétrico tem todas as conexões, é claro, tem lá as conexões, onde vai fase, neutro, sinal, onde é que tem o motor BLDC, onde é que tem o motor BLAC, onde é que tem o compressor, onde é que vai o reator, tudo está lá no esquema elétrico, tá? Das conexões elétricas. Já o esquema eletrônico, ele vai para dentro da placa. Então, é o esquema, como estão dispostos os componentes eletrônicos. Quais são, os valores de cada um e a posição de cada um na placa eletrônica. Então, essa é bem a diferença entre as duas. E esquema eletrônico, a gente fala do componente eletrônico, assim, do circuito do componente eletrônico, tá? É fácil conseguir esses esquemas eletrônicos? Uma pergunta aqui. É fácil conseguir esses esquemas eletrônicos? Já vou gravar essa pergunta e vou para do EletroKits aqui, ó. O esquema elétrico está mais relacionado ao circuito de potência. Não necessariamente, tá? E o eletrônico está mais relacionado com o circuito de comando. Também não necessariamente. Não divide dessa maneira. Por quê? O esquema elétrico ele lida com a parte elétrica, a parte externa, a parte de conexão da placa. Tá? O esquema eletrônico trata da parte eletrônica. Na parte eletrônica tem a parte de comando e a parte de potência. As conexões dos periféricos, né? Isso. Como que está conectado o sensor na placa, onde é que é o canal de alimentação, como é a conexão da parte de comando da evaporadora com a condensadora. Toda essa parte de conexão entre os periféricos da máquina tem a ver com o sistema elétrico. Exatamente. E aí vai desde a parte de potência até a parte de controle. Um sensor vai estar disposto lá no esquema elétrico, mas é um circuito de baixa potência, vamos dizer assim. Já na placa eletrônica tem um circuito de acionamento do IPM, que é um circuito de alta potência. Tá? Pronto. Então tem essa diferença. Não diferencie circuito elétrico do circuito eletrônico dessa maneira, tá? Porque não é tão simples assim. Engloba as duas áreas. Aí vamos para a tua pergunta, Yara. É fácil conseguir esses esquemas? Então,
É muito bom quando a gente tem esquema eletrônico, certo? Soltar o celular e ele É cai. um mamãozinho com açúcar. Só que não é fácil. Eu diria que é extremamente difícil conseguir o esquema eletrônico, tá? Extremamente difícil conseguir o esquema eletrônico. Então, tem-se uma dificuldade, especialmente no nosso mercado. Não se tem o esquema eletrônico das placas eletrônicas. Beleza? Então, o que é muito bom quando tem, no nosso mercado é extremamente raro de ter o esquema eletrônico. Muito, muito, muito mesmo. Aí o cara pode estar pensando assim, então como é que eu vou fazer manutenção eletrônica sem o esquema eletrônico? Tem como? Então, aí você vai, né? Pô, beleza, não tem. E agora, cara? Como é que eu vou trabalhar? Vou ficar travado nisso daí? Como que eu faço se eu não tenho esquema eletrônico? Aí que tá. Aí tu pode se perguntar, como é que vai fazer? Aqui a gente repara placas todos os dias. São dezenas de placas por mês que a gente repara e sem ter esquema eletrônico. Como é que a gente faz isso? A gente tem métodos. Se eu fosse esperar o fabricante me mandar o esquema eletrônico para poder trabalhar com reparo de placas, se eu fosse esperar o fabricante me liberar o esquema eletrônico para poder trabalhar com reparo de placas, eu não estaria nesse segmento. Como é que eu faço isso? Como é que dá para fazer? Como é que o climatrônico, aluno nosso, repara a placa sem saber, sem ter um esquema eletrônico, muitas vezes, na grande maioria das vezes? A gente vai para os métodos de análise, tá? E um deles, que inclusive foi novidade do nosso treinamento, é o módulo mais recente criado, liberado, ele traz o quê? Levantamento de circuito. Então, o levantamento de circuito é uma das principais maneiras, não é a única, tá? Mas uma das principais maneiras que nós conseguimos trabalhar com uma placa eletrônica que não tem esquema eletrônico. Eu consigo analisar ela. Claro, como o JH7 está trazendo aí, ó. Entendendo somente cada componente, com fundamentos eletrônicos, com técnicas de reparo, tá? Tudo isso ajuda. E principalmente com levantamento de circuito. Quando eu preciso de fato entender como aquele circuito funciona, eu preciso levantar aquele circuito, certo? Então, mesmo não tendo o esquema eletrônico, a gente consegue sim trabalhar, reparar uma placa, porque a gente consegue entender o funcionamento do equipamento, o funcionamento da placa eletrônica. Quando eu entendo o funcionamento da placa eletrônica, eu consigo ser assertivo ou entender o mau funcionamento para poder conseguir ser assertivo no possível reparo daquela placa, mesmo não tendo esquema eletrônico, tá? Mesmo que eu não tenha lá o esquema debaixo do braço e consiga analisar. Um detalhe importante, aqui entre nós, já mais pra frente eu vou falar quais são as máquinas que tem esquema. Então, a gente tem alguns esquemas aqui, a gente conseguiu alguns esquemas eletrônicos, mas são raramente utilizados aqui pela gente. Raramente. Salvo alguns defeitos, que eu vou listar quais são no decorrer desse podcast de hoje, mas salvo alguns defeitos talvez mais peculiares ali, pontuais, a gente vai recorrer a um esquema eletrônico. No mais, a gente analisa com nossos métodos. A gente se acostumou tanto a trabalhar sem esquema eletrônico, que aquela placa que a gente tem um esquema eletrônico, que é a minoria, tá? Mas aquela lá que a gente tem, ou aquela outra que a gente tem um esquema eletrônico, a gente não começa analisando ela pelo esquema eletrônico, não. Muito louco isso, né? Embora mas é mais fácil o esquema eletrônico, dependendo do defeito que você for analisar. Show de bola. Fala um pouquinho sobre o sábado de vocês aí, Laundry, na Lautec. Então, como é o sábado da Lautec aí? Sabendo disso, que o mercado não me entrega esquemas eletrônicos. O mercado não me entrega. Mas eu não vou sair do segmento. Eu não vou deixar de trabalhar com reparos eletrônicos. Eu aprendi a trabalhar com reparos eletrônicos sem ter esquema eletrônico. Eu vou na indústria. A indústria é pior, porque nem esquema eletrônico tem e os caras ainda raspam o componente. Entendeu? O cara vai lá e raspa para não saber qual é nem a especificação, para não poder substituir nenhum componente. Então lá é muito mais complicado. A gente trabalhava lá, e os meninos que trabalham na Tectronic trabalham lá até hoje desse jeito. Entende? Então, fazendo comparação com a indústria, o nosso mercado é muito mais tranquilo em relação a isso. Então eu aprendi a trabalhar dessa maneira. Sabendo disso, o que a gente fez aqui na Lautec? Todo sábado a gente vem
para a empresa para estudar. Um dos principais estudos do climatrônico aqui, a gente tem vários setores, né? Então, a galera que é climatrônica da bancada, os caras vão fazer o quê? Levantamento de circuito. Tá? A gente vai fazer, não é levantamento de peso não, mas é levantamento de circuito. É um treinamento. Você treina isso. A gente treina o levantamento de circuito. E daí, o que é treinar o levantamento de circuito? É eu poder levantar banco de dados de placas eletrônicas que não tem esquema eletrônico. Porque quando eu levanto, e aí que tá, o procedimento é levantar a mão. Quando eu levanto, eu tenho uma visão melhor da placa. Eu tenho um esquema eletrônico ali. Eu crio o próprio esquema eletrônico da placa. Eu retiro, né? Não criei nada não. Eu só retiro, faço engenharia reversa. Eu pego lá a placa montada e desenho o esquema eletrônico dela. Desenhado, eu vou entender como é que ele funciona. Fica mais claro para eu poder entender como é que ele funciona. Entendendo como é que ele funciona, eu entendo como é um possível comportamento errado. Ou como é que ele deveria estar se comportando. Então, todo sábado a gente para aqui para desenvolver essa habilidade dos meninos aqui da bancada. Inclusive eu também. Então, a gente está todo sábado, prioritariamente, nosso sábado para a galera da bancada, para levantar circuito. Para poder ganhar know-how, conhecimento e ampliar esse horizonte, mesmo que o mercado não nos entregue o esquema eletrônico. Certo? Mesmo que o mercado não nos entregue o esquema eletrônico. Então, a gente trabalha em cima, suprindo essa necessidade que o mercado não nos entrega. Se o mercado tivesse todos os esquemas eletrônicos, nós não faríamos isso. Iremos para outro caminho, né? Mas como não tem, a gente não para de trabalhar, não para de reparar a placa, porque não tem esquema eletrônico. Aluno meu não reclama que não tem esquema eletrônico. Nem se limita por isso, né? Nem se limita por isso. É aquela velha história, né? Você não precisa do esquema, mas se você precisar e não tiver, você desenha, né? Você desenha e levanta. Você levanta ali Você retira a o informação. circuito, desenha ele numa folhinha e tá tudo... Aí fica safe. Exatamente. Agora inventou esse fica safe. Vai. Hã? Nada. Aí o Charlie Brown pode estar pensando assim, mas não tem nenhum esquema eletrônico de nenhuma placa do segmento. Então, vão ter, tá? Vão ter, até onde eu já vi, e a gente já conseguiu aqui, foi esquema eletrônico. Samsung, Fujitsu e já vimos da Daikin, um modelo da Daikin, desculpa, da Hitachi. Daikin não, Hitachi. Então, ó, tô te falando que a gente já viu esquemas eletrônicos de 3 marcas diferentes, porém um modelo só de cada máquina. Então, eu tenho, dentre um mundo de máquinas de ar-condicionado que temos, diferentes, dezenas e dezenas de marcas, centenas e centenas de modelos de ar-condicionado inverter, ou convencional, o que seja. Dentre esse mundo de modelos, a gente conseguiu 3 esquemas eletrônicos, no máximo 4, certo? Então, se formos basear, eu vou ficar que nem eu já vi uma vez o cara dizendo, na minha região tem um cara que só repara Samsung, tem um cara que só repara Fujitsu, tem um cara que só repara, entendeu? Se esse cara que só repara esse modelo, né? Se esse cara que só repara esse modelo, se o cara fosse limitar nisso, trabalhar só as máquinas que ele tem esquema, ele vai ser esse cara que só repara um modelo, um tipo de placa eletrônica. A gente não se limita a isso. Então, eu conheço hoje 3 esquemas. Já vi no mercado, a gente tem até esse material. Conta aí pra galera onde é que a galera pode conseguir esses esquemas. Onde vocês vão achar esses esquemas? Alana, manda aí pra gente, né? Vocês vão pedir pra mandar pra vocês. Aí, como o colega falou aqui, ó, que o Lawander dá um anzol para iniciar a pesca, vou dar um anzol para vocês aqui, ó. Que é o site manualslib.com. O site manualslib.com. Lá você vai encontrar, eu sei que você vai encontrar lá da Fujitsu e da Samsung. O da Hitachi não sei se você encontra lá não. Mas eu sei que da Samsung e da Fujitsu você encontra lá. Esquemas eletrônicos, tá? Esses modelos, essas marcas. De graça, domínio público, manuals com L no final, MANAULS. É ULS no final. Manualslib, tudo junto, .com. Manualslib.com, certo? Beleza, então manualslib.com.
Você vai entrar nesse site, vai fuçar lá, vai procurar manuais, bota a marca, bota o modelo, e vai fuçar para poder encontrar esses manuais. Que lá tem esquemas, tem manuais com esquemas eletrônicos. Vou dar outra colher de chá. Você vai procurar pelo manual Service. Manual Service. Exatamente, JH Service. Daí. Procura por manual Service e você vai encontrar o manual que tem o esquema eletrônico. Se for o manual do usuário, não vai ter não. Tá? Então é lá que você encontra. Olha aí, que live. Só por isso o podcast já valeu, né? Só por essa informação. Certo? Informação secreta aí Secretíssima. Ninguém sabe. sendo dita na live. Beleza, aí o Charlie Brown deve estar pensando assim, mas onde com esquema eletrônico é mais fácil, né? Não tenho certeza que é mais Então, fácil. com esquema eletrônico é mais fácil. Deixa eu pensar aqui. Tende a ser, tá? De novo, a gente mal utiliza o esquema eletrônico aqui. Sinceramente, galera. Sinceramente, no dia a dia a gente não fica pesquisando esquema eletrônico. Ah, peguei uma Samsung, eu tenho o esquema? Tenho. Beleza, vou olhar o esquema aqui. Não. Como é que a gente recorre ao esquema? Quando a gente precisa analisar algum circuito mais específico, identificar alguma medição de algum capacitor SMD, algum componente mais específico, a gente precisa recorrer lá ao esquema eletrônico quando tem, para poder fazer uma comparação, ver se o valor está correto, se o valor do componente está no valor correto, ou para rastrear um circuito, né? Pô, para que eu vou levantar o circuito se já está levantado? Eu vou pegar aquele circuito que já está levantado e vou dar uma estudada. A não ser que eu esteja no processo de aprendizado de levantamento de circuito. Vai ter que levantar mesmo. Mas, se eu não estou nesse processo, eu vou lá e analiso o circuito eletrônico que já foi levantado, para poder entender, por exemplo, o circuito de leitura de corrente. Qual o circuito de leitura de corrente dessa placa? Eu vou lá identificar e tem escrito na placa lá, circuito de leitura de corrente. Aí eu vou analisar o circuito que está descrito lá. Então, se dá um erro de leitura de corrente, aí eu vou lá e identifico que leitura de corrente é essa, que circuito é esse, para poder rastrear ou testar os componentes daquele circuito. E aí se eu consigo rastrear os componentes daquele circuito, eu consigo ter precisão na minha análise. De novo, é mais fácil? É porque eu tenho essa regalia. Se eu não tivesse o esquema eletrônico, eu não teria essa regalia. Então facilita o nosso dia a dia. Só que nem sempre, quase nunca, de verdade, a gente recorre ao esquema eletrônico. No dia a dia, peguei uma placa, um Fujitsu, eu vou olhar para o esquema eletrônico primeiro? Não. Nós vamos para a nossa metodologia. Segue a metodologia, segui, beleza. Analisei já o que eu consegui com a metodologia. Beleza, estou travadão aqui. Depois vamos analisar aqui o esquema eletrônico. Para identificar que pino é esse desses componentes. Para onde é que esse pino vai? Para dar uma agilizada nessa análise aqui. Outro dia a gente estava analisando o circuito de leitura, circuito de comunicação da Fujitsu. Tem um CI híbrido lá. E com o esquema eletrônico ficou mais fácil enxergar o caminho do circuito híbrido. Qual era o de entrada, qual era o de saída, qual era o pino de entrada, o pino de saída, o pino que ia para o condensador, o pino que ia para o evaporador. A gente poder ter clareza nas medições na placa. Então, nessas situações, a gente recorre ao esquema eletrônico. No dia a dia, a gente segue com os nossos métodos e só caso precise de uma análise mais detalhada, a gente vai recorrer ao esquema eletrônico quando tem. É porque a gente já costuma trabalhar sem o esquema eletrônico. Até porque tem um outro detalhe aqui também, que é válido falar, né? Que um esquema eletrônico na mão de uma pessoa que não tem o conhecimento de nada ainda, ele vai muito mais confundir a cabeça da pessoa do que ajudar a reparar a placa, né? Porque para você pegar um esquema eletrônico, você entender o que está lá, você tem que ter o mínimo de conhecimento em eletrônica. Então a gente volta e bate de novo na tecla do conhecimento. Isso aí, bem observado. O mínimo de conhecimento em eletrônica. Às vezes a gente vê pessoas aí que nem começaram a estudar ainda a eletrônica em si e já estão preocupados com essa questão do esquema eletrônico. Que tem que ter o esquema eletrônico, porque eu preciso, porque vai ser necessário, onde é que eu consigo, se eu não conseguir o esquema eletrônico, como é que eu vou fazer e tal. E aí, tem esse pequeno detalhe, né? Tem esse pequeno detalhe, que um esquema eletrônico na mão de uma pessoa que não entende o que é
não sabe nada de eletrônica, não serve de nada. Você tem que entender a simbologia, você tem que entender um bocadinho de coisa para poder fazer uma boa análise de um esquema eletrônico e tirar alguma coisa de proveito dali, É isso tá? aí. De nada Então, se adianta. você não tem base de nada ainda, a primeira coisa que você tem que se preocupar é em reforçar a sua base em eletrônica, reforçar, aprender, criar uma base de eletrônica para só bem mais lá na frente você se preocupar com o esquema eletrônico. Perfeitamente. Exatamente. Porque o esquema eletrônico, para quem não conhece, quem não sabe analisar um esquema eletrônico, parece a bula de um remédio. Você bate o olho e é um emaranhado de componentes, você fica louco. É, Então, sem base, não vá para um esquema eletrônico, não, tá? Não acho que é o começo da jornada. Definitivamente não é. Mas vocês acham que é. Vocês acham que não tem o esquema e acham que porque não tem o esquema não vai ter como reparar. No esquema, não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, um segredinho aqui para vocês. No esquema, não tem dizendo esse componente aqui tem que dar tanto, se estiver dando tanto, ele vai dar problema, troca ele. Quando der erro desse link, você vai analisar esse circuito. Não tem isso no esquema, não. Mas só tem um esquema para que o caso queira repetir, imprimir a placa, eu consiga. Então, eu me utilizo do esquema para obter a informação que eu preciso para poder dar um diagnóstico no defeito. e, inclusive, eu acho que é por isso que eles não são disponibilizados, né? Isso. Por isso que não são disponibilizados. Porque não é tão fácil na hora de conseguir esses esquemas. Porque o fabricante não tem interesse de compartilhar essa tecnologia com ninguém. Entendeu? Porque vai lá que eu sou loucão da eletrônica, e vou pegar o esquema eletrônico lá e vou criar uma placa minha. E vou dizer que é uma placa do Lawander, é a placa da Lautec, e a Lautec tem a placa substituta. E aí eu Criminoso. clono o programa lá, boto no meu microcontrolador e boto a placa igualzinha. Então os caras, segredo de indústria, né? Segredo industrial, não faz sentido os caras compartilharem mesmo. Eu entendo eles não compartilharem. E tem algum erro que tu vê a galera cometendo quando o assunto é esquema eletrônico, né? O principal erro é você querer começar pelo esquema eletrônico, né? Pior, travar a tua evolução na eletrônica porque tu acha que precisa do esquema eletrônico para tu evoluir. O principal ponto que trava vocês, que faz vocês impedir de vocês evoluírem, é achar que não dá para fazer se não tiver o esquema eletrônico. Não, eu não consigo analisar sem o esquema eletrônico. É por isso que eu não entrei nesse segmento, porque eu não tenho esquema eletrônico. Vai trabalhar nunca com eletrônica, cara. Talvez com TV, que ainda tem o esquema eletrônico aí. Eu acho que tem, não sei. Entendeu? Então, principal ponto, querer achar que precisa do esquema eletrônico para trabalhar com manutenção eletrônica. Segundo ponto, querer começar pelo esquema eletrônico. Não vou pegar e vou começar estudando o esquema eletrônico todo dessa placa. Eu entendi ela todinha, aí eu vou pegar uma placa dessa para eu trabalhar. É o famoso cara que só estuda e não sai do canto. E querer entender a placa como um todo para poder começar a trabalhar nela também é uma coisa que te trava, tá? E bota uma coisa na cabeça de vocês. Esqueça essa ideia de esquema eletrônico. Pelo menos para iniciar. Pelo menos para evoluir. Por quê? Porque a maioria das placas não tem esquema eletrônico. A maioria das placas não tem esquema eletrônico. Beleza? Então a gente aprende a trabalhar sem o esquema eletrônico. É tão mais fácil você seguir um passo a passo, né? Orientado, um passo a passo corretinho, começar pelas bases, aí depois você vai aumentando o nível. É porque às vezes eu acho que acontece também lá, quando a pessoa começa a estudar, cai naquela ansiedade de tipo, já vê lá qual é o resultado que quer chegar e já se aperrear para querer chegar logo lá naquele resultado específico, né? Já coloca logo o olho lá na frente e esquece de todos, de todo o passo a passo, quer tapar os olhos para o passo a passo que tem que ser seguido. Então, é sempre começar pelas bases, né? Como usar o esquema eletrônico de forma correta, então? Então, o esquema eletrônico ele vai ser uma mão na roda quando, por exemplo, estou analisando uma placa e ela identifiquei lá que é erro de... Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que sem o esquema eletrônico eu não teria conseguido analisar
Lembro das primeiras Samsungs que eu reparei. Eu trabalhava lá na salinha do apartamento lá de casa. Lá no Mudubim, cara. E aí, eu lembro que eu cheguei num capacitor do circuito de zero crossing, que é o circuito de leitura de tensão AC, de uma Samsung, 24.000 BTUs. Chego nesse circuito, tá? Circuito de zero crossing, verifico que tem um capacitor cerâmico. Para quem não entende, quem não conhece, o capacitor cerâmico, SMD, ele não tem nenhuma especificação nele. Ele é só um piolinho laranjinha que não tem nenhum valor nele. Só que eu vi que ele estava com baixa impedância. Para quem não sabe o que é baixa impedância, é uma baixa resistência. Medi a resistência dele e estava com baixa resistência. Medi, estava com baixa resistência. Essa baixa resistência, eu identifiquei que estava com um problema. Eu tirei ele da placa e ele estava com um problema. Só que qual o valor dele? Na época eu estava começando, não tinha a regalia que nossos alunos têm de ter um grupo seleto de climatrônicos que você vai lá e troca ideia. Era eu, comigo e Deus. Entendeu? E aí e agora? O que é que eu vou fazer? Fui lá pesquisar. Se eu achar o esquema eletrônico dessa placa, eu consigo, com o esquema eletrônico, eu consigo chegar nesse capacitor e identificar qual é o valor dele. Né? Para poder substituí-lo. Por quê? Porque escrito nele não tem. Na placa não tem nada escrito. Sei que era um capacitor. Mas qual é o valor dele? Não sei, ele estava alterado. E ele que estava impedindo o funcionamento da máquina, estava dando erro de zero crossing e estava lá o defeito no circuito de zero crossing. Achei o manual, fui no circuito do zero crossing e vi lá o valor do capacitor. O valor da capacitância do capacitor. Achei o capacitor, consegui, não sei se eu tirei a sucata, comprei um novo, não lembro, faz muito tempo. Mas eu consegui encontrar o capacitor substituto, né, o valor correto do capacitor, e peguei o capacitor e coloquei lá o capacitor do valor correto. A máquina voltou a funcionar. Então tem casos em que o esquema eletrônico vai te auxiliar, vai te dar clareza. Né? Vai te dar clareza, especialmente quando são componentes SMDs que você não sabe o valor, que alterou e você não tem como saber. E tem lá no esquema o valor, o tipo de que é, lá tem valor, a posição que ele fica, tem que tipo de componente é aquele, que CI é aquele, né? Quando é CI. Então, nesses casos em específico, a gente recorre ao esquema eletrônico para poder ter clareza de um componente, para ter clareza de um circuito. É um circuito muito complexo aqui. Eu nunca levantei esse circuito, mas eu vou aqui no manual para entender como é que esse circuito funciona. O que esse transistor faz nesse circuito? Esse transistor está com problema, provavelmente. Por isso, o que ele faz nesse circuito aqui? Como é que é a função dele? Será que faz sentido ele estar com problema? Eu vou lá e analiso no esquema eletrônico se eu tiver acesso a esse esquema eletrônico. Tá? Mas, de novo, muitas vezes a gente não tem. E eu preciso estar levantando o circuito para entender melhor. Alguns defeitos, quando eu não desconheço o circuito, eu tenho que... esse componente está estranho. Beleza. Ele faz parte de qual circuito? Se eu tenho um esquema, eu vou lá no esquema eletrônico e olho. Se eu não tenho, eu levanto e analiso o esquema que eu levantei. Dá mais trabalho levantar? Claro que dá. Claro que dá. Então, nessa questão de facilidade, o esquema eletrônico, ter o esquema facilita a vida. Mas, de novo, nem sempre tem o esquema. Então, tem casos e casos. Cheguei com a placa não está ligando. Eu vou analisar a fonte. Eu não vou analisar o esquema eletrônico para ver lá onde é a fonte. Não, eu vou para a fonte. Analisei, recuperei. Não, a fonte não deu nada. Beleza, eu vou lá analisar o circuito de feedback. Analisei o circuito de feedback. Não deu nada, não vi nada. Vamos ver aqui se tem alguém... Estou suspeitando desse circuito aqui. Então, o esquema eletrônico é mais um gabarito. Para você suspeitei de um problema, aí eu vou lá, talvez, dependendo do tipo de problema, né? Eu achei que esse transistor aqui, mas que circuito que ele faz parte? Agora, então, eu vou lá no esquema eletrônico, poder tirar essa informação de qual circuito ele faz parte, poder ter certeza se ele está ou não correto o funcionamento dele. Beleza? Show de bola. Então, para finalizar, tem alguma dica para a galera que está querendo começar a estudar em manutenção eletrônica e está preocupada ainda porque não tem esquema eletrônico? A dica é, não se preocupe com isso. Eu fico pensando como é que o cara chega nessa conclusão, sabe, Yara? Eu sei nada de eletrônica. Eu fico me colocando na posição de cara que não sabe nada de eletrônica, tá? Porque eu tenho empatia com os alunos. É uma coisa que eu tô sempre trabalhando dentro de mim. Inclusive, sempre, vez ou outra, estou fazendo coisas novas que eu nunca fiz na vida. Um curso novo, uma aula de alguma coisa nova, algo que eu não tenho habilidade, algo que eu não tenho experiência. Eu vou aprendendo coisas novas para poder me colocar na posição de aluno iniciante. Para não sofrer com a maldição do conhecimento, né? Mas eu fico pensando, às vezes, assim, como é que o cara começa a acreditar que ele precisa ter o esquema eletrônico? E talvez
Eu fico criando umas teorias malucas aqui, né? Sei lá, eu sou com um cara que mexe com eletrônica, e o cara disse, não, tem que ter um esquema. Quando você escuta de um cara mais antigo no segmento, ele vai dizer que não é pra ti, que não vale a pena. Não, cara, não sei o quê, tem que gostar. Tem que gostar de eletrônica. Se não gostar, não dura aqui, não. Só que o cara não deixa nem o cara saber se ele gosta ou não. Ele corta logo. Aí o cara, eu gosto de eletrônica, eu nunca sei, não sei nem o que é eletrônica. Como é que eu vou saber se eu gosto ou não? Ou talvez, não, cara, isso é muito difícil, que não tem esquema. Tipo, rolou aqui, né, nos comentários. TV de plasma não tem esquema. É mais difícil. Aí o cara que é mais difícil, tem gente que não gosta do que é mais difícil. Se trava. E o cara fala isso pra te cortar do jogo mesmo. Porque senão não vai ser mais um concorrente dele. Não sei como que acontece pra pessoa acreditar que precisa ter o esquema eletrônico para poder trabalhar com reparo de placas. Não sei como é que o cara cria essa teoria, mas acontece, né, cara? A gente está baseado nisso aqui, galera, no que vocês falam. Esse tema do nosso podcast é baseado no que a gente escuta de vocês, né? A maior dificuldade é que eu não tenho o esquema eletrônico das placas. Beleza. Só, eu penso assim, ó, se eu trabalho no segmento e eu tenho dificuldade de encontrar esquemas eletrônicos, mas a Yara, uma possível concorrente minha, trabalha no mesmo segmento que eu e tem a mesma dificuldade que eu, essa dificuldade não é diferencial para mim, não. Eu não me preocupo muito com ela. Por exemplo, mas vamos lá, mas se fosse um problema só meu, a Yara tem todos os esquemas eletrônicos, só eu não tenho. Eu disse, pô, tem uma desvantagem competitiva aí. Mas não é um problema do mercado, é que nem questão de componentes. Aí é difícil encontrar componente, é difícil para todo mundo, cara. É difícil para todo mundo. Todos os caras que trabalham com manutenção eletrônica têm essa dificuldade. Assim como não ter esquema eletrônico é uma dificuldade de geral. Se é um problema de todo mundo, eu vou ficar me preocupando com o problema que é de todos. Pelo contrário, eu vou, como a água, burlar esse problema e... burlar não, contornar esse problema e trabalhar apesar de não ter o esquema eletrônico. O que eu preciso fazer para que, mesmo sem o esquema eletrônico, eu consiga dar a solução para o meu cliente? A minha empresa, ela trabalha dando solução para o cliente. Então, como é que eu dou a solução para o cliente mesmo sem o esquema eletrônico? Uma barreira que o fabricante coloca em mim, já tive até momentos que os fabricantes são sacana, né, cara? Os caras não ajudam a gente. Bota um verniz gigantesco na placa pra gente não mexer. Não entrega esquema eletrônico. O cara querer entrar numa linha de eu sou contra os fabricantes. Na verdade, eu destruí essa visão na minha cabeça há um tempo já. A questão o jogo é esse, é o jogo que a gente joga e a gente consegue se virar mesmo sem ter o esquema eletrônico. Trabalhar, reparar qualquer placa eletrônica do nosso segmento, mesmo sem esquema eletrônico. Entendeu? Quando o cara fala que tem condições de reparar qualquer placa eletrônica, foi que nem eu falei pedir pro Isaac, o Isaac estava lidando com o cliente, e eu percebi o Isaac meio temeroso, sabe? Com medo de não dar certo o reparo da máquina. E eu entendo que eu entendo o que o cliente percebe na tua voz, na tua confiança. Eu disse, Isaac, diga a ela, e eu no telefone assim, falando baixinho para a cliente não ouvir, né? Diga a ela que a máquina só vai sair quando estiver funcionando 100%. Aí o Isaac se encheu de coragem e falou, não, pode ficar tranquilo que a gente só vai liberar quando ela estiver rodando. Não, porque a cliente estava com medo. Não, tô com medo de mandar e não dá para ir, não rodar, e dá problema. Diga a ela que a gente só libera quando estiver 100% funcionando. Aí o Isaac falou, e quando ele falou, eu percebi que ele desligou com medo. Eu disse, pode ficar tranquilo, cara. A gente vai conseguir reparar essa máquina aí. A gente tem ferramentas intelectuais suficientes para conseguir reparar essa máquina. E assim foi feito. A máquina saiu hoje para o cliente. 100% funcionando. Então, pra gente falar assim, sabe? Pra gente conseguir falar assim, a gente tem que ter noção das possibilidades que a gente tem. E se eu me sentisse limitado pelo fato de não ter esquema eletrônico, eu estou só me vitimizando. Jogando pro fabricante o problema de eu não conseguir reparar a placa. E climatônico não tem negócio de vitimismo, não. A gente faz acontecer. Apesar de. É isso. Tem uma linha aqui muito louca. Show de bola. Então, encerramos por hoje. Senhores, é isso aí. Finalizamos por aqui. Valeu. Até amanhã, até mais tarde. E tamo junto. Tchau, tchau, Dona Yara. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde e até amanhã.